Fala concurseiro, fala concurseira, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Vinícius Guinanti, professor de Informática e Tecnologia da Informação, e no vídeo de hoje nós responderemos aí as 5 questões sobre a linguagem R. Se você não assistiu o vídeo sobre a teoria, eu vou deixar o link aqui no card e também na descrição desse vídeo para que você possa voltar lá e assistir a teoria para depois vir aqui conosco responder as perguntas. Então, vamos lá, vamos responder sobre essas 5 questões depois da vinheta. Muito bem, galera. Antes da gente começar, eu gostaria de fazer aquele rápido pedido para você. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, pessoal, já se inscreve aí, tá? Isso ajuda bastante a gente. Vamos chegar aí aos 1000 inscritos logo, logo, né? Se vocês nos ajudarem, é claro. Já deixa o like aí e também comenta se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão. Estamos aí ouvidos e também a debater, né? Caso, sei lá, eu trago uma informação errada aqui, manda aí nos comentários, tá? Que a gente debate aí sempre. Esse aqui é o intuito do canal, que a gente possa sempre debater aqui as nossas ideias. Beleza? Compartilha também esse vídeo aí com a galera para que mais gente possa assistir e juntar-se a nós. Então, tendo em vista isso, vamos responder essas 5 questões. Então, vamos lá, linguagem R, 5 questões. Questão de número 1, CESP 2018. Julga o próximo item relativo a noções de programação Python e R. Então, considere aí o programa a seguir escrito em R. Então, galera, aqui ele trouxe uma variável, né, um pouquinho diferente, tá? Então, essa variável, né, ela só consegue aí receber dois valores, ou true ou false. Então, o que ele fez aqui? Ele atribuiu aqui um valor x, ele atribuiu o valor de verdadeiro, né, ou de true à variável x, e aqui ele atribuiu o valor de falso à variável y. E aí ele fala aqui, né, que após a execução do programa, será exibido o seguinte resultado, né? Que seria este aqui no caso, tá? Galera, aqui ele tentou, né? Não sei, fazer uma comparação aí com a lógica de programação, né? Então, por exemplo, quando você tem x e y, ou seja, você tem um valor verdadeiro e um valor falso, você tem aí então um valor falso. Se você tem um valor verdadeiro ou um valor falso, você tem aí um valor verdadeiro, tá? Só que nada disso aqui faz sentido. Por quê? Porque aqui, pessoal, ele não pediu para printar nem a variável x nem a variável y. Ele pediu para que o programa printasse uma terceira variável, a variável xy. Ou seja, essa variável aqui, pessoal, sequer foi criada, tá? Então, por este motivo, essa variável ela não existe, tá? Logo, a questão ela está errada, tá? Caso você tente fazer isso, você vai ver que será exibido aí um erro, porque essa variável aqui não existe, ok? Ela poderia, no caso, aí, ser criada pelo usuário, tá bom? Muito bem. Questão de número 2. CESP 2018, considere o programa a seguir escrito em R. Então ele criou aqui um vetor e atribuiu a esse vetor os números de 3, 5 e 7. E depois ele criou aqui um outro vetor, o vetor y, e atribuiu a esse vetor os valores de 1, 9 e 11. E depois ele pediu aí que nós printássemos este valor, este cara aqui, né? E fizesse isso. Pessoal, para retornar esse valor 36 aí, nós poderíamos fazer uma função, tá? Então, print sum, né, que seria a função de soma, x e y, tá? Se você fizesse esta função aqui, né, muito provavelmente você chegaria a este resultado 36 aqui. Por quê? Porque quando você faz essa função, ele soma todos os valores do vetor aqui, que dá isso aqui. Entretanto, pessoal, essa função que ele colocou aqui vai somar esses dois vetores, tá? E aí, o resultado dela, né, seria o 1 aqui, né, que seria a primeira linha de exibição aqui do código. Daí nós teríamos, né, então 4, depois 9 mais 5 nós teríamos 14, e depois 11 mais 7 nós teríamos aqui o 18, tá? Então, este aqui seria o resultado de exibição correto aí a ser apresentado. Por isso, a questão também está errada, beleza? Questão de número 3. CESP 2018 considera os comandos a seguir na linguagem R, os quais serão executados no ambiente do R. E considere ainda que este valor maior seja um símbolo deste ambiente. Então ele pegou aqui, né, uma variável do tipo string, chamada de hello world. Então ele pegou essa string, né, esse valor aqui em texto, e atribuiu a uma variável aqui chamada hello str.
e depois ele pediu para printar hello str, pediu para printar essa variável. E depois ele diz aqui, nesse caso, após a execução dos comandos, será obtido o resultado a seguir hello world, ou seja, o valor que está contido dentro dessa variável. E aí, a questão aqui está corretíssima, tá, galera? Beleza, perfeito, é exatamente isso que será exibido aí, tá bom? Muito bem, galera. Bom, galera, devido aí a escassez de questões sobre esses assuntos, as duas próximas questões eu resolvi criar aí, e eu tenho certeza que é um assunto aí que poderia muito bem ser explorado pela banca. Então vamos conferir aí um pouquinho sobre essas duas questões, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos lá então. Bom, então com relação à linguagem R, julgue o item que segue. A linguagem R, criada em 1993, destina-se à finalidade de manipulação de dados, realização de cálculos, criação de gráficos e análises no geral. Por isso é caracterizada como uma linguagem multiparadigma, open source e dinamicamente e fortemente tipada. Tá? Então, galera, a questão está bem legalzinha, está bonitinha, tá? Vamos relê-la novamente e analisando por partes cada um dos seus itens. A linguagem R, criada em 1993, beleza, ela foi criada neste ano mesmo, tá? Destina-se a finalidade de manipulação de dados? Sim, nós vimos isso, né? Realização de cálculos, criação de gráficos e análise de dados no geral. Né? Até pedi que vocês marcassem isso. Por isso, ela é caracterizada como uma linguagem multiparadigma, né? Ou seja, ela pode atender ali a diversos paradigmas, como por exemplo open source, funcional, né? Imperativa, enfim. Open source, né? Ou seja, ela é de código aberto. Ela também é dinamicamente tipada, né? Conversando sobre isso. Entretanto, todavia, ela não é fortemente tipada, né? Falamos sobre isso. Ela é fracamente tipada. Então, olha só como a banca gosta de fazer, né? Então, ela vem, dá aqui toda a descrição, muito bonita, e aí chega no final, ela troca uma palavrinha que deixa aí a questão errada, beleza? Muito bem. Então, chegamos aí então à nossa questão derradeira, tá? Mais uma aí que também eu que criei, inclusive trouxe os mesmos dados que apresentei a vocês na aula. Tá? Então, considere o programa a seguir escrito na linguagem R. Então, ele digitou aqui, né, esses códigos, né, ou seja, ele criou aqui um vetor, né, este vetor aqui, e atribuiu ele ao vetor chamado riqueza. E depois ele criou aqui um outro vetor e atribuiu este vetor aqui chamado ao vetor chamado área. E depois ele plotou aí no gráfico, considerando aqui, né, o eixo y e aqui o eixo x, tá? Então ele plotou isso aqui no gráfico e ele diz aqui que após a execução do programa será exibido o seguinte resultado, que no caso aí seria este gráfico aí. Bom, galera, essa questão ela está errada justamente porque eu troquei aí os tipos de gráficos, né? No caso, seria apresentado aí um gráfico de dispersão e não um gráfico de barras. O comando que apresenta o gráfico de barras, né, seria ali o bar plot, beleza? Então, por este motivo, a questão ela está errada, ok? Muito bem, então, galera, mais uma vez deixo aí as nossas redes sociais para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado dessa aula aí sobre linguagem R. Deixo aqui mais alguns vídeos para vocês assistir. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima. Obrigado!